Bem, então, no vídeo anterior, nós comentamos assim, que o ator, né, ele se comunica com o público, ele expressa as ideias, sentimentos pelo corpo, a forma como ele se movimenta, se ele anda devagar, se ele anda rápido, etc. Agora, olha que legal. O primeiro ator do mundo foi um cara chamado Tespes, de Ática, Grécia, tá? E vocês sabem que nessa prova de arte isso é comum. Qual o nome do primeiro ator do mundo? De onde ele era? Tespes, da Grécia Antiga, tá? De Ática, na Grécia Antiga. Mas como é que ele foi o primeiro ator do mundo? Ator de verdade. Já havia quem encenasse peça, mas ele foi o primeiro ator. O que acontece? Ele viajava pelas cidades gregas com uma carroça e onde ele parava, ele abria a carroça e lá fazia um palco, né? A novidade que o Tespes trouxe é que ele foi o primeiro a criar seus próprios personagens. Ele criava, ele inventava os personagens, tá? E como ele representava sozinho, ele criou o que a gente chama hoje de monólogo. É uma peça ou uma cena de apenas um personagem. Lá era o Tespes sozinho. Antes dele, os atores, antes do Tespes, eram chamados de hipócritas. Por que hipócritas? Hipócrita significa fingidor. Quem finge é porque antes do Tespes, os atores eles apenas imitavam situações, eles fingiam serem outras pessoas, eles fingiam ser o imperador, fingiam ser o governador, o rei, eles fingiam hipócritas, tá? E aí retratavam situações reais ou perto de reais. Já o Tespes não. Ele começou a criar uma história da imaginação dele e começou a criar os personagens, em vez de apenas imitar. Tespes, tá? Primeiro ator do mundo a criar seus personagens, suas histórias, suas falas, etc. Bem, William Shakespeare foi um grande, também nessa área de teatro, foi um grande dramaturgo inglês do final do século XVI. Pergunta barbada que todo mundo vai acertar. Quem foi o autor de Romeu e Julieta? William Shakespeare. Tem até filme. Tem um filme Romeu e Julieta, várias versões, e tem um filme chamado Shakespeare, tá? Conta a história dele. Olha um detalhe interessante. O mesmo texto, tá? A mesma parte de um texto, de uma peça, de um roteiro, pode ser interpretado e representado de modos diferentes. Olha lá, essas duas figuras que estão no livro de vocês mostram o mesmo momento de uma peça, A Tempestade, do Shakespeare. Nesse momento da peça, um dos personagens, chamado Próspero, ele está ameaçando punir o escravo. Olha lá, quando essa peça foi encenada na Inglaterra em 1993, essa foi a cena dessa ameaça de punir o escravo. Mas quando foi encenada em outra ocasião, essa já foi a mesma cena. Então, reparem, o mesmo momento, mas as interpretações são diferentes, né? Então, assim, o mesmo texto, a mesma peça, o mesmo roteiro pode ser interpretado, pode ser representado de modo completamente diferente. E aí entra como é que o ator vai se comunicar com o seu público, ok? A gente não pode deixar de falar, quando se fala em ator, do Charles Chaplin, que foi o criador do personagem chamado Carlitos, né? O Carlitos foi um dos personagens mais importantes da história do cinema mundial. E Charles Chaplin, sem qualquer sombra de dúvida, foi o mais importante ator do tempo do cinema mudo. Pois bem, o Charles Chaplin criou um personagem chamado Carlitos, né? E esse Carlitos, ele marcou o cinema mudo, mudo porque não tinha fala do personagem, né? Em alguns filmes, o Carlitos era um pobre que era oprimido, em outros ele era um cavalheiro rico e refinado, em outros ele fazia denúncia de modo engraçado sempre, né? Tinha sempre a comédia, ele denunciava as injustiças sociais, as desigualdades econômicas, etc. Tá? E detalhe, como eu falei, nesse cinema mudo, né? Nesse cinema mudo, na época a tecnologia não conseguia mostrar a imagem e a voz ao mesmo tempo. Então ele comunicava tudo que ele queria pela expressão, pelo jeito de andar, pelo gesto das mãos. Muito mais difícil do que comunicar falando, não é verdade? Imaginem se eu fosse falar de arte ou de qualquer coisa para vocês
só fazendo gestos ou fazendo aqui expressão facial. Vocês iam achar que eu estava doido e não iam conseguir entender absolutamente nada, pois o Charlie Chaplin fazia tudo isso, né? Aqui, olha, 3 imagens dele. Reparem, olhem como a postura do corpo, o jeito como ele olha, o jeito como ele sorri, mostra coisas diferentes, né? Aqui é uma pessoa que está sem esperança, está largada, tipo, está sentada numa sarjeta, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? O que que eu faço, né? Já aqui, ele está tipo, ou deslumbrado, ou talvez assim, uma coisa nova, diferente que ele viu, que deixou ele espantado, assustado, nesse sentido, né? Já aqui, mostra uma pessoa diante de máquinas. Esse terceiro, essa figura aqui em questão, é do filme Tempos Modernos, que ele é operário de uma fábrica, ele acaba entrando na máquina e é engolido por ela. Ele quer mostrar exatamente isso, como nós somos pequenos diante das máquinas de uma fábrica que esmagavam o operário. Enfim, veja, mas o importante é mostrar, olha, cada expressão, cada postura do corpo dele mostra uma coisa completamente diferente, embora seja a mesma pessoa, beleza? Ainda Charlie Chaplin, né? Ele era ator, mas ele é também um grande mímico. O que que é mímico? É quem faz gestos, quem se expressa por gestos, né? Antes de ser ator no cinema, ele atuava no teatro fazendo shows de mímica. Essa mímica também é chamada de pantomima. E é uma atuação na qual o ator se comunica por meio de gestos, pelas suas expressões faciais, pelo movimento da boca, as mãos, os olhos, a boca tem muita importância para o que o mímico quer transmitir, porque ele não fala nada e é um craque, tá? Então, até o Matheus disse que eu usei um linguajar atual, mas na verdade essa aqui, o Charlie Chaplin era um craque em expressar só pelo gesto o que ele queria dizer, tá? O modo como o artista movimenta a mão, boca, os olhos, etc., isso que cria o significado e transmite as emoções para o público que assiste. O filme do Chaplin, então, até hoje está no YouTube. Assistam, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? O modo como ele olha, o modo como ele se afasta, o modo como ele anda, é engraçado, é triste, é o que ele quiser que seja. Ele se expressa só nesse gestual, beleza? Bem, o cinema. O cinema já surgiu no final do século XIX. E quando ele começou, era mais para mostrar o cotidiano das pessoas, mostrar as pessoas em uma praça, as pessoas em uma corrida de cavalo e por aí vai. E o primeiro gênero, comentamos há pouco, foi o cinema mudo. Mas por quê? Porque a tecnologia daquele momento não permitia exibir imagens e vozes ao mesmo tempo. Então, toda a comunicação, toda a ideia que ia ser passada era feita pelas ações corporais, inclusive as expressões faciais dos atores. Era isso que passava a ideia que a cena queria passar. Era muito comum, olha que curioso, era muito comum no cinema mudo que houvesse uma trilha musical, uma trilha sonora ao vivo. Enquanto o filme estava passando na tela, por trás da tela ou no cantinho, tinha uma orquestra, tinha alguém tocando violão, tocando piano, tocando violino, tocando flauta, enfim, a música era ao vivo, o cara tinha que ser bom para fazer uma música ao vivo acompanhando as imagens, não é verdade? Mas experimentem, uma cena dramática, uma cena de suspense, ouçam essa cena, vejam a cena no mudo, sem a música. É completamente diferente, fica ridículo sem a música. Então, sempre se percebeu que a trilha sonora ao vivo, a trilha sonora era necessária. Quando o cinema não permitia, ela era feita ao vivo. Outro nome que pode ser covarde de vocês, um pianista chamado Tony Berkman, né? Ele criou um projeto para acompanhar no piano um filme do cinema mudo em tempo real. Isso é agora atual. Hoje nós não precisamos mais disso aí. Mas ele resolveu mostrar como era. Ele tem um plano, um projeto chamado Cine Piano, onde está lá passando o filme e ele toca ao vivo acompanhando o filme, tá? A música é muito importante para transmitir emoção nas cenas de um filme. A voz, né? A voz faz parte do corpo. Por isso que eu disse no início, quando se fala em corpo, inclui a voz, né?
A voz, ela é produzida pelo corpo, por diversos órgãos do corpo, os pulmões que soltam ar, as cordas vocais, as pregas vocais, a boca, a língua, né, que dá modulação na voz e por aí vai. A voz transmite sentimentos, transmite emoções, e o modo como falamos, o tom da voz, a altura, mais alto, mais baixo, a intensidade, isso é tudo indicador do estado emocional da pessoa naquele momento. Olha só, todo mundo já viu isso aí. Às vezes você nem olha para a pessoa, mas você ouve a voz, o modo como ela fala, já diz para você o que ela está pensando, se ela está triste, se é... o oi pode ser oi, oi, né? Quer dizer, o modo como se fala, né, revela o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Às vezes você pega o telefone, a pessoa do outro lado diz oi. Pelo oi você sabe isso aí, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está surpresa, basta ela dizer oi. A voz, então, revela muito do que a gente sente, muito do que a gente pensa. Os atores, eles prestam muita atenção nos sons do dia a dia, do cotidiano, porque eles usam a voz para melhorar a comunicação dos sentimentos do personagem. Então, a voz é importantíssima para compor o trabalho dos atores. E pela voz, o artista caracteriza o personagem, ele transmite as emoções do personagem. A nossa boca funciona como uma caixa de ressonância. Ela faz parte do chamado aparelho fonador. Fonador vem de fonema, a linguagem verbal. Então, a nossa boca faz parte desse aparelho fonador, é o aparelho que emite a nossa linguagem verbal, tá? A expressão do rosto de um ator, geralmente, vai permitir identificar se ele está falando muito alto ou muito baixo. Quando o cara grita, geralmente ele abre a boca toda assim. Quando ele fala baixo, ele mal abre a boca. A expressão, se ele está falando com tristeza, com alegria, etc. E olha um detalhe interessante, tá? Eu não vou terminar esse vídeo aqui, não, vou até o final, que falta pouquinho. A cor da voz. Cada pessoa tem seu próprio tipo de voz, seu próprio timbre de voz, né? Essa voz é definida pela constituição corporal, pela personalidade da pessoa. Eu sou um sujeito que eu falo muito alto, eu sei disso, mas o meu tipo é assim. O dia que eu estiver falando baixo, eu estou doente, porque eu falo muito alto sempre, né? Bem, a cor da voz, quer dizer, como é a voz de cada pessoa, é chamado de timbre. Está aqui uma outra pergunta que pode ser feita de vocês, tá? E o timbre, ele é definido pela genética. O timbre é geneticamente definido e, por isso, é muito comum que pessoas da mesma família tenham a voz parecida, tenham os timbres de voz parecidos. Isso é muito comum no mundo da música. É muito comum que o filho de um cantor tenha a voz praticamente igual à do pai. Eu tinha até colocado aí um exemplo, mas ficou ruim a gravação, eu tirei. Mas só dar uma sugestão. Eu mostrei para o Matheus, ele achou que era a mesma pessoa que estava cantando. Tem um cantor chamado João Nogueira. Ele tem uma música chamada Espelho. Botem no Google, no YouTube, João Nogueira Espelho, e ouçam ele cantar. Em seguida, botem Diogo Nogueira, que é filho dele, Espelho. É igual, você não sabe quem é quem cantando. Por quê? Porque é comum que pessoas da mesma família tenham a voz, o timbre de voz muito parecido. Mas por quê? Porque esse timbre é definido pela genética. E como são pai e filho, eles têm a genética parecida, tem o timbre de voz parecido, ok? Pois bem, um artista cênico, ele precisa conhecer sua própria fala, conhecer seu próprio aparelho fonador, para poder aproveitar toda a sua voz, todo o potencial da sua fala. E para isso, para explorar a sua fala melhor, o artista ele faz exercícios para a voz, ele brinca com a voz, ele treina exercício de respiração. Por que respiração? Porque o som é do ar que a gente respira e inspira, né? O ar que eu inspiro e expiro é que vai gerar o som. E o artista ele também treina a dicção das palavras, falar de modo claro as palavras. Como é que ele faz isso? É muito comum ele trabalhar com o trava-línguas. O rato veio a roupa do rei de Roma rapidamente. Enfim, se ele consegue falar um trava-línguas de modo rápido e que todo mundo entenda,
a fala dele vai ficando mais clara, mais objetiva. Então, os artistas treinam a sua fala usando trava-línguas, tá? Beleza. Além disso, os atores também precisam dominar a projeção de voz. Ele está num teatro, ele tem que projetar a voz para que quem está sentado lá atrás consiga entender o que ele vai dizer. Senão, a pessoa não vai acompanhar nada. Até então, o ator domina a projeção de voz. A voz é extremamente importante na expressividade da cena cênica, né? As palavras pronunciadas, claro, são tão importantes quanto os gestos e os movimentos do ator, e devem combinar, né? O texto que o ator fala, o texto que o ator, e não o autor, o texto que o ator fala e a sua corporalidade é que dão sentido à cena. Veja, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas o corpo dela mostra outra. E o público fica desconfiado, porque aquilo parece falso, né? Bem, o dramaturgo, quem escreve a peça que vai ser encenada, o dramaturgo ele escreve as palavras que devem ser ditas, mas o ator precisa compreender essas palavras para saber a melhor forma de pronunciar, para dar sentido necessário. Imaginem, o ator vai dizer assim: o sujeito ganhou na loteria. Aí vai dizer, puxa vida, ele ganhou na loteria. Ou então ele vai dizer assim, olha, a minha mãe morreu. Ele diz, a minha mãe morreu. Não bate, né? Então ele tem que entender o que está dizendo para dar uma entonação, uma expressão corporal que combine com isso aí. A voz e o corpo juntos fazem o material básico para o trabalho do ator. E a voz deve ser relacionada com a posição corporal que ele está mostrando naquele momento, tá? E por último, né? Por último qualquer pessoa pode ser um ator. Vejam, às vezes a gente pensa que, mas só os artistas podem praticar a arte. Claro que não, né? Qualquer pessoa pode praticar a arte. O artista, ele tem a arte como profissão, é o seu trabalho, é de onde ele ganha dinheiro. Mas não é só o artista que pode fazer isso, tá? Quem não é artista pode experimentar como é dramatizar uma peça, tá? Aí na escola de vocês mesmo tem a modalidade de teatro, qualquer um pode praticar, não precisa ser artista profissional para isso, né? Se você começa a fazer isso, você começa a dramatizar uma peça, você vê o mundo de uma forma mais sensível, você vê o mundo de uma forma mais humana. E mais, né? Os artistas fazem exercícios para conhecer melhor. Se no livro de vocês tem exercício, que você deita, você toca o seu corpo para você se conhecer melhor. Então, se você começa a atuar como ator, mesmo que não seja um artista, mesmo que não seja um profissional, você passa a conhecer melhor a si mesmo, a conhecer melhor a sua voz, a conhecer melhor o seu corpo. E, por enquanto, uma excelente prova para todos.